Perdoar é tão difícil, tão complicado, mas quando conseguimos realizar esse processo é libertador. Vamos hoje falar sobre o perdão e como sair dele. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Agostinha Adriana, sou terapeuta emocional, terapeuta cristã e terapeuta sistêmica, e hoje nós vamos falar sobre esse tema tão forte e tão difícil de realizar, que é dar o perdão. Se libertar dessa emoção negativa, se libertar desse passado, se libertar das dores e das enfermidades causadas também pela falta de perdão. A falta de perdão, ela causa em nós uma mágoa muito profunda. É uma má água que fica paralisando a nossa vida, a nossa história. Então, quando nós não usamos a inteligência emocional para poder superar este problema, essa dor do passado, essa traição que aconteceu, a traição do marido para a mulher, da mulher para o marido, a traição nas empresas, nos negócios que foram acordados e de repente se romperam, a traição também no emprego, que o chefe te prometeu uma promoção e não deu e acabou dando para outra pessoa, e ali você se sentiu traído porque você criou uma expectativa. A falta de perdão, ela acontece justamente com as pessoas mais próximas de nós, aquela que nós abrimos o espaço, confiamos, acreditamos que ela vai ser em nosso favor e nos ajudar naquilo que estamos realizando. A gente só abre o coração para quem a gente confia. E é pelo fato de muitas vezes nós confiarmos, é que essas pessoas acabam nos ferindo, nos traindo, nos machucando de uma tal forma que cria em nós feridas emocionais. Essas feridas, quando não cuidadas, não tratadas, levam a que a gente se distancie dos nossos objetivos. Por quê? Porque nós ficamos paralisados naquela dor, paralisados naquele momento que foi nos causada a ferida. E pelo fato que não conseguimos superar esse sentimento de dor, esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, a de culpa, a de medo, nós começamos então a atrofiar a nossa própria vida, a nossa própria história. Por isso que liberar o perdão é muito importante. Não é à toa que o próprio Jesus, quando Pedro questionou sobre a questão do perdão, ele disse, não somente 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Porque quando nós abrimos o nosso coração para sair dessa emoção negativa, para não carregar mais esse peso morto e não ficar paralisado naquilo que nos aconteceu, então nós começamos a viver a nossa própria história. Quando nós carregamos aquela pessoa sem perdão, sempre remoendo aquelas emoções antigas, remoendo aqueles problemas, nós estamos carregando esse peso morto, que foi aquela pessoa que fez aquele mal, que nos machucou e que nos feriu. Enquanto isso, você talvez espere dessa pessoa o quê? Uma retratação. Espere dessa pessoa um arrependimento. Espere dessa pessoa uma renovação da forma que ela te tratou, as coisas que ela te fez. E muitas vezes nós não alcançamos isso. A pessoa não se arrepende, acha que o que ele fez estava certo, o que ela fez estava certo. E o problema é seu, porque foi você que permitiu ela entrar na sua vida e fazer o que fez. Mas o que você pode então fazer? O primeiro passo é relembrar essa passagem. Perdoar 7 vezes. Não quer dizer que você está liberando essa pessoa do erro, do que ela cometeu com você, mas você está liberando você mesmo de continuar no erro da pessoa. Percebe? Não é mais o seu erro, mas é o erro da pessoa que você continua permanecendo dentro deste erro. E eu entendo que você não queira soltar esse sentimento ruim, porque cresce dentro de você aquele sentimento de vingança. Eu vou me vingar por tudo que essa pessoa fez por mim. Eu vou me vingar pelo mal que ela causou para mim. Eu vou me vingar porque agora eu tô com ódio, porque agora eu tô com raiva. Perceba? É tudo só você. Aquela pessoa, ela vive livre e solta. É você que ainda está preso dentro dessa emoção. Inteligência emocional é parar e analisar quem está preso nessa emoção. Se é você que está preso nessa emoção, chegou o momento de você largar esse peso morto. Você falar assim, peraí, eu me amo, eu sei o que eu quero para minha vida e eu vou manter distância dessa pessoa, do tudo que ela me fez de ruim. Vou virar ao contrário, vou virar para o outro lado e vou seguir um novo caminho, uma nova história, traçar um novo objetivo na minha vida sem aquela pessoa. Então você começa a buscar as coisas por você e não mais
pelo outro. Percebe? Isso é inteligência emocional, aonde você assume o que foi o seu erro, aonde foi a sua culpa, e você dá a culpa do outro para o outro e deixa ele ali de lado, vivendo a vida e a história que ele escolheu. E eu entendo que talvez você vai dizer assim para mim: mas Agostinha, se eu abrir mão, perdoar, essa pessoa não vai ficar livre da culpa? Se eu abrir mão e perdoar, essa pessoa não vai ficar não mais precisando de pagar as suas dívidas? E eu vou dizer para você, ela vai continuar precisando sim de pagar suas dívidas, seus erros, se arrepender. Você não vai ser mais a pessoa que vai cobrar, porque quem vai cobrar dela é o tempo, o destino e o próprio Deus. Porque aqui neste mundo a gente faz, aqui nesse mundo a gente paga. Por maiores que sejam os problemas e as desavenças que aconteçam, haverá um tempo certo para aquela pessoa pagar o erro que ela cometeu, as faltas que ela cometeu e a que ela prejudicou. Então não é você que vai trazer a ela a memória de dizer assim: você vai ter que pagar, e nem ao mesmo tempo você vai dizer assim: agora você está livre das suas dívidas. Não. Existe um tempo para cada coisa. O próprio Deus nos ensina na palavra dele. Existe o tempo para plantar, o tempo para colher, o tempo para regar, o tempo para arar a terra. Existe o tempo para cada coisa. Existe o tempo de sorrir, o tempo de chorar, existe o tempo de se desafiar, e existe o tempo de largar toda essa falta de perdão, toda essa mágoa, todo esse ódio, todo esse sentimento de vingança, porque o tempo vai fazer a própria justiça acontecer na vida dessa pessoa. Agora, o que não pode é você ficar preso, porque quanto mais tempo você fica preso, mais tempo demora para as coisas acontecer, porque você fica aprisionada a uma mesma situação, a uma emoção negativa, e quando percebe, você fica doente. Você começa a ter dores no corpo, dor de cabeça, doenças muito perigosas por causa dessa falta de perdão. Um outro caminho que nós podemos seguir é o outro caminho que Jesus ele fala assim: Pai, lá no alto da cruz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Veja, o sofrimento de Jesus foi um sofrimento de dor física. Alguém ali decidiu que aquele momento era o momento que Jesus acabaria a sua história. E ali ele foi preso na cruz e crucificado e morto. Ele, naquele momento, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. As pessoas que te machucaram, que te feriram e causou dentro de você toda essa falta de perdão, todo esse ódio, todo esse sentimento de vingança, ela, no momento que estava fazendo, ela não sabia o mal que ela estaria causando para você. Ela olhou de maneira egoísta só para ela mesma, no que ela queria, os objetivos dela, os desejos dela, e não se importou com o que iria lhe causar, o dano ou o defeito ou a dor que ela iria te causar. Ela simplesmente realizou a vontade dela, o sonho dela, porque ela agiu de maneira egoísta. O que é importante para você nesse momento é entender: a pessoa agiu de má fé, agiu pelo egoísmo, agiu pelo impulso e te feriu. Afaste dessa pessoa, mas libera também para ela o perdão, que é uma decisão, não é um sentimento. Perdoar não é sentimento, é uma decisão. É você falar assim: eu decido hoje não carregar mais esse peso morto. Eu decido hoje viver a minha própria história com a minha inteligência emocional para não carregar mais essa pessoa e nem aquilo que ela fez de mal para mim. Entenda, Jesus mesmo ensinou para nós: perdoa. Perdoa porque ele não sabe o que fez. Perdoa porque agiu da forma como agiu. Perdoa porque fez tudo pelo impulso, pelo egoísmo. Perdoa, abra teu coração e ressuscita para uma nova vida, ressuscita para uma nova história. Viva o teu chamado, os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos, e não fique paralisado naquilo que foi a vida do outro, a história do outro, que de uma certa forma cruzou com a sua e não trouxe lá muitos benefícios, trouxe esse prejuízo da falta de perdão. Então, bom, na nossa vida, a gente identificar a raiva, o ódio, a vingança, a tristeza, e entender que é possível sim sair dessa situação. É possível sim dar um basta, dizer assim: chega de ficar magoado, chega de ficar remoendo esse passado, chega de ficar aumentando essa dívida, identificando essa dor, e você poder dizer, tomar a decisão e poder dizer:
eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero viver uma nova história sem carregar esse peso morto na minha vida. Perdoar é uma decisão. Perdoar é você falar assim, olha, a partir de hoje eu vou seguir por um novo caminho e não vou mais olhar para trás, não vou olhar mais para esse sofrimento, não vou olhar mais para essa emoção e por todo o mal que essa pessoa me causou. É como você imaginar uma guerra, um campo de guerra. O campo de guerra ali está destruído, as casas foram destruídas, famílias foram destruídas, mortes aconteceram. E o que sobrou para aquele povo que está ali naquele campo de guerra? Reconstruir a história, não olhando mais para trás, mas dizendo assim, eu vou projetar um futuro, eu vou voltar a sonhar e eu vou voltar a viver a minha história e a minha vida, entendendo que tudo está nas mãos de Deus. Existe o tempo para cada coisa. E o seu tempo, hoje, é o tempo de tomar a decisão para perdoar. E dentro dessa sua decisão, é você dizer para você mesmo, eu não quero mais viver dentro dessa mágoa. Que a falta de perdão, ela causa em nós uma mágoa muito profunda que vai ferindo, remoendo dentro de nós. Então você vai dizer assim, agora eu vou limpar essa má água. Procure um pastor, um padre, vai se confessar, ou entra para dentro do teu quarto, chora com o próprio Deus, que Ele mesmo diz na sua palavra, entra no teu quarto e ora, fala com Deus, ali conversa com Deus, chora a sua dor, chora a sua mágoa, conversa com a pessoa certa, não converse com pessoas que vão simplesmente alimentar esse ódio, mas converse com a pessoa certa que pode curar essa mágoa no seu coração. E além disso, se você ainda passou por tudo isso e não conseguiu superar essa dor, eu convido você, vem fazer a terapia. Vem fazer a terapia para curar essas feridas emocionais. Vem fazer a terapia para poder deixar esse passado para trás, essa dor, essa falta de perdão que causa em nós feridas muito profundas e ao mesmo tempo paralisa a nossa própria história. E eu entendo que você foi vítima de uma situação, de uma circunstância que não te pertencia. Era simples ser verdadeiro, era simples ser sincero, era simples continuar aquilo que começou. Mas cada uma das pessoas, cada um de nós, temos uma história, uma bagagem anterior a nós. E essa bagagem pode nos fazer ser fiel a quem nós estamos juntos num trabalho, num projeto, ou num casamento, num relacionamento, no namoro, ou pode nos levar a ser infiel, agindo com injustiça. Mas o importante é você não continuar com esta emoção negativa. A terapia emocional, ela vai ajudar você a entender as raízes dessa emoção pela qual você está segurando essa falta de perdão, vai ajudar você a entender que é possível sim soltar, liberar esse perdão, entregar esse perdão a outra pessoa, liberar ela dessa culpa que você está carregando, porque a pessoa não carrega mais culpa, mas que você está carregando essa culpa, e ao mesmo tempo entender, você foi vítima de uma circunstância, foi vítima de uma situação, foi vítima de uma pessoa, mas que você hoje não precisa continuar vivendo esse vitimismo. Você não precisa continuar vivendo presa a uma pessoa que foi vingadora, presa a uma pessoa que foi narcisista. Não, você pode viver a sua própria história e falar assim, chega, basta, agora a partir deste momento eu vou viver somente aquilo que Deus preparou para mim. Quanto tempo você está nessa dor? Quantos anos você tem carregado esse sofrimento? Por que viver dessa maneira ainda mais um ano na sua vida? Vem para a terapia, eu quero ajudar você, eu estendo a minha mão para que você possa viver uma nova história. E eu sei que você muitas vezes já procurou ajuda, mas ficou desanimado, desistiu, ou então você se encontrou com pessoas que alimentaram mais essa emoção dolorida dentro de você. E eu convido você a enviar esse vídeo para outras pessoas que não conseguem também perdoar e que estão presas emocionalmente a outras pessoas. Não queira mais viver nessa dependência emocional. Queira criar uma nova história, um novo sentido para a sua vida. Vem
Vem para o nosso próximo vídeo, que eu espero você, para podermos partilhar mais um pouquinho sobre a importância da terapia na nossa vida. Ela não é somente um momento de bate-papo, é um momento de encontrar as nossas dores emocionais, aquilo que nos foi ferido, e poder tirar essa dor através das técnicas, através de sessões de terapia, para poder ressignificar toda a nossa história. Por isso, vem, eu te espero no próximo encontro. Tchau, tchau. Um super beijo.